Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso bate-papo empreendedor de todas as quintas-feiras. Não reparem a cara de baranga da contadora, mas 8h30 da noite, quinta-feira, véspera do sextou, não poderia ser diferente. Gente, olha só, para quem tá entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria que vocês compartilhassem a nossa live aí com os conhecidos de vocês. E eu não sei porque tá escuro aqui, né? Vocês estão me vendo direitinho, gente? Acena aí pra mim se vocês estão me enxergando, estão me ouvindo, que é pra gente poder chamar a nossa convidada especial. Gente, eu tô tão ansiosa por essa live. Deixa eu abrir um espaço aqui, porque eu fiz uma colinha aqui, né? Claro, óbvio. Fiz uma colinha, porque o currículo dessa mulher é muito extenso. E a nossa conversa hoje vai ser uma conversa... Ai, eu não sei porque eu não tirei esse negócio de notificação aqui. Caramba, agora eu não consigo mais. Ai, como é que eu faço para tirar as notificações? Ah, eu vou tirar o volume aqui. Gente, tudo ao vivo, né? A Renata já tá aqui. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre comunicação que influencia e transforma. E eu vou chamar aqui a nossa convidada especial, vou apresentar ela para vocês. Recebam a Renata com todo carinho. Vamos lá, fiquem com a gente, compartilhem a nossa live. Já mandei aqui a nossa criadora de conteúdo digital autêntico. Olha só que linda! Boa noite, Renata. Tudo bom? Boa noite. Renata, não se assuste, tá? Mas é porque eu sou uma pessoa quando começa a live. É quando entra o participante, eu fico eufórica. Renata, meu amor, seja muito bem-vinda. Te agradeço muito por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Você tem uma agenda extensa, mas realmente nós, jovens empreendedores, precisamos muito desse conhecimento que você tem disseminado. Eu tenho acompanhado as vidas que você tem literalmente transformado mesmo com o seu trabalho. E eu fico até emocionada, porque eu sou uma pessoa que eu sigo mesmo, acompanho você. Eu acabo precisando muito das suas dicas, porque tem vezes que eu extrapolo. E eu tenho certeza que essa live de hoje ela vai ser, gente, primeiramente para mim, tá? E é sempre que eu leio um livro, sempre que eu participo de algum curso, sempre que eu acompanho alguém como a Renata, que é uma influencer, tá, gente? E sempre eu gosto de usar aquele conhecimento que a pessoa está falando para mim. Até quando é tapa na cara, quando é puxão de orelha, a gente coloca pra gente que é pra gente melhorar, que é pra gente crescer. Então, a Renata é muito doce, é muito gostosinha. Se fosse eu, o negócio ia ser pesado. Mas como é a Renata, vocês vão ver que é muito gostoso. Eu vou apresentar aqui essa pessoa especial, Renata Trindade. Eu fiz uma colinha do resumo dela aqui, gente, porque é extensa. E a gente fez o resumo do resumo, só para vocês terem noção quem vai falar com vocês hoje, tá bom? Olha só, ela é especialista de comunicação digital. Não é qualquer pessoa, tá, gente? É especialista. Coach de empreendedoras, e criadora de método de educação online. Inclusive, eu já participei de um treinamento online da Renata, é muito bom. E eu recomendo, tá, gente? Eu faço propaganda mesmo, porque a Associação dos Jovens Empresários, ela é para nos conectar com outros empresários. É para a gente, sim, contratar, conhecer o serviço, aquilo que a pessoa está fazendo de diferente para o outro. A gente se ajuda, né? Formação em comunicação pela UFPA e secretariado executivo trilingue pela UEPA, MBA em marketing pela FGV, anos de experiência... Gente, essa mulher é demais. Anos de experiência corporativa como secretária executiva, gerente de comunicação e pós-venda. Gente, essa mulher entende tudo de comunicação. Já tô até com vergonha de tanta coisa que eu falo aqui. Desde 2015, ela estuda e trabalha com desenvolvimento humano, liderança feminina e comunicação. A missão da Renata, eu vou deixar para ela falar. Tá bom? Renata, meu amor, qual é a sua missão? Fala pra gente, seja muito bem-vinda. Beijo já no seu coração, queria te dar um abraço, mas é isso. Eu também. Vamos lá. Gente, com uma apresentação dessa, não tem quem não comece, né? Com alta vibe.
Lau tem uma energia incrível, incrível. Estou muito alegre de estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada à AGE, né, pela iniciativa, super massa. Estou muito feliz de participar disso. E a minha missão, Lau, como tu perguntaste, é dar voz a pessoas de bem. É ajudar pessoas que têm boas intenções, empreendedores que querem transformar com a sua mensagem, com os seus produtos, com os seus serviços, a terem poder de influência. Porque muitas vezes a gente tem ótimas intenções, a gente é um super técnico, sabe fazer muito bem, estuda muito a nossa área, dificuldade de Opa, valorizar travou. o nosso trabalho. Tá travando? Será que é aqui comigo ou contigo? Pô, fala de Ui, novo aí. A gente é muito técnico, eu só ouvi até travou? aí. Vamos ver se melhora. Diga de novo que eu não quero perder nada Tá. dessa live. Então, assim, pessoal, dá o feedback aí se tá falhando, o meu, o da Lau, pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui para salvar. Mas, enfim, então, como eu estava falando, é a gente dar voz, né? Minha missão é dar voz, ajudar pessoas de bem, empreendedores de bem, que têm amor pelo que fazem, que gostam, que amam, que são apaixonados pelas suas áreas, a comunicarem o seu trabalho, a comunicarem aquilo que eles fazem de melhor e a conseguir chamar a atenção daquelas pessoas que eles podem ajudar com seus serviços. Porque muitas vezes a gente é muito bom tecnicamente, que era isso que eu estava falando, né? E só que a gente não tem muita noção de como a gente pode mostrar o nosso trabalho, como que a gente pode valorizar o que a gente faz. Então, eu tomei isso como uma missão para mim, porque quando eu comecei a empreender em 2015, como eu já tinha essa pegada de comunicação, eu sou da área, eu creio que isso foi importante para mim, foi um diferencial que me ajudou desde lá a empreender de forma sustentável, né? Porque a gente sabe que começar a empreender muitas vezes é mais fácil do que continuar, né? Então, Com 5 anos de certeza. empreender e conseguindo, né, manter essa sustentabilidade Começar de um fácil, negócio. difícil é continuar mesmo. E eu creio, assim, que a comunicação, ela foi a minha grande aliada nessa jornada. Então, nesse caminho, o que aconteceu? As pessoas começaram a me perguntar, inclusive muitos profissionais da minha área, né? De desenvolvimento humano, de consultoria, profissionais que dão mentoria, começaram a vir me perguntar e me procurar. Hey, o que tu faz? Como é que tu está fazendo para ter cliente? Como é que tu está fazendo para te projetar, para crescer? E eu comecei a fazer uma engenharia reversa de que estava funcionando, e claro, eu estava fazendo também que precisava melhorar. E nessa engenharia reversa eu percebi que a comunicação ela era um fator primordial e era o meu ponto forte, era aquilo que eu realmente estava conseguindo usar para me ajudar. E aí comecei a informalmente a dar mentorias, né? Porque na época eu fazia coaching com líderes, dava treinamentos e comecei a mentorar também profissionais que também fazem isso, que dão consultoria, assim, de forma gratuita mesmo, na maior boa vontade, no direct, no WhatsApp, no inbox do Face. E aí, com o tempo, eu disse, não, peraí, isso aqui é um trabalho também, né? Eu posso também transformar isso num trabalho, profissionalizar, não só para rentabilizar, mas também para ajudar com mais qualidade as pessoas. E aí eu comecei em 2016 a dar mentoria nessa área de comunicação digital para mulheres empreendedoras. E aí fiz a minha primeira aula online para vender, e fiz ali a minha primeira turma de mentoria em grupo, que se chamava Mulheres de Negócio. E Eu desde então a participei de gente uma vem mentoria trabalhando. em grupo dessa. Só que mais Que recente, né? legal. Não foi em 2016, foi pra cá já, 2019, eu acho que eu participei. Gente, Que maravilhoso. massa. Nossa, Renata, só de você estar contando um pouquinho dessa tua trajetória já inspira, porque assim, muitas das vezes a gente tem algo para levar para as pessoas que vai ajudar, que vai transformar, que vai impactar e que também pode ser um negócio nosso, porque assim, se você tem algo bom, não tem problema nenhum a gente oferecer aquilo a um valor justo que vai transformar, Claro. né? E muitas das vezes a gente está dando de graça, está deixando o nosso tempo. E a ideia aqui, Renata, é que justamente nós empresários aqui, principalmente nós empreendedores associados da AGE, a gente consiga também ver aquilo que a gente tem de potencial, e eu tenho certeza que você vai ajudar a gente aqui nessa live e também continuar depois, quem sabe, próximas lives aqui, para a gente falar desse tema.
realmente a potencializar esses dons, esses talentos, essa técnica que a gente sim, tem, que a gente não sabe transmitir, está desperdiçando, não é verdade? E a gente não perfeito, está no perfeito, momento Val. definitivamente de desperdiçar nada, gente. Muito menos o potencial que você tem de transformar, de impactar e de ajudar as pessoas. Gente, eu tô inspirada nessa mulher, viu? É terrível. Essa mulher já dá um negócio na gente, assim, não sei. Coisa Gente, olha, linda, tá gente. demais, tá demais. Tem que falar E mais Lau, baixo. sabe, muito bacana isso que tu estás falando, porque hoje mesmo me veio esse pensamento na cabeça, sabe? Eu acho que toda vez que a gente se propõe a passar uma mensagem para as pessoas, quando a gente se prepara para isso, de manhã a gente estava conversando, né, um pouquinho de como que a gente podia, o que a gente podia trazer aqui para as pessoas. Eu acho que toda vez que a gente faz isso, a gente abre portas para que a inspiração venha, para que o divino nos preencha também. É Olha claro, a só. gente faz a nossa parte e cria as condições para que a inspiração venha. Então, muitas vezes, tu falaste agora, eu lembrei disso, né? Tu falaste agora que está vindo a inspiração aí, por quê? Porque tu te colocaste na intenção de ajudar as pessoas que vão vir para essa live e contribuir com elas de alguma forma. Tu tiveste a preocupação de elaborar algumas perguntas, de conversar um pouco comigo antes. Então, e esse é um ponto que eu não estou falando à toa, porque eu penso que esse é um princípio básico assim, para a gente conseguir influenciar e impactar com a nossa mensagem. É a gente primeiro colocar uma intenção positiva em querer realmente, de fato, ajudar as pessoas, contribuir com elas nas suas dificuldades, nas suas necessidades, com o que a gente sabe fazer de melhor. E eu penso, Lau, que os nossos talentos, eles foram feitos para serem usados. Toda vez que a gente tem um talento que está parado, ele vai criando mofo e ele vai gerando dificuldade na nossa vida. Né? Então, o que a gente tem de ferramenta interna, não só externa, mas interna principalmente, nós temos que colocar para jogo, a gente tem que usar, a gente tem que aproveitar, a gente tem que colocar a serviço das pessoas. Então, quando a gente pega uma live como essa, cria uma estrutura, pensa, poxa, o que eu posso falar para os empreendedores, para as empreendedoras que vão entrar aqui, para que possa usar nos seus negócios. De repente entra uma pessoa aqui que está precisando muito, que de repente não está conseguindo ter cliente, não está conseguindo valorizar o seu trabalho, está levando cano de cliente porque não está sendo valorizado na sua área, ou então está com bloqueio criativo para se comunicar, para fazer conteúdo na rede social, e tantos outros desafios que envolvem o se expressar, o se comunicar. Na medida em que eu me coloco à disposição para ser ponte para essas pessoas, ser ponte e luz, né, como dizia uma mentora minha, Adriana Marques, que lá em 2016 foi minha mentora na área de coaching empresarial, e eu lembro que ela dizia que ela queria ser ponte e luz. E eu peguei isso para mim como uma coisa muito forte, e é a minha intenção também, ser ponte e luz para as pessoas através da minha mensagem. E cada um de nós, na sua área, na sua expertise, na sua bagagem, na sua trajetória, pode ser ponte e luz para as pessoas. Pode ser aquela pessoa que de repente vai salvar o dia. E o digital está aí para a gente facilitar esse caminho. Então, muitas vezes, uma coisa que eu posto, algo que eu digo que para mim é uma besteira, que para mim é básico, que é o meu dia a dia profissional, para aquela pessoa que está ali, perfeito. E aquela pessoa assim que está ali de repente, né, e que não sabe, que não é da minha área, que não tem a minha vivência, que não tem a minha mente, meu mapa mental, aquela pessoa vai se deparar com aquilo, e ela vai dizer, puxa, isso aqui, que bom que aquela pessoa postou isso, que bom que ela preparou aquilo para mim, né? Então, o se comunicar é muito mais profundo do que você fazer conteúdo, do que você fazer post, do que você abrir uma live e fazer. Gente, o buraco é mais embaixo, ou melhor, é mais em cima, né? E eu penso que as Tem pessoas que impactam, que transformam, têm essa noção, têm essa consciência, essa clareza. Na verdade, a gente precisa ter, né? E Renata, gente, olha só, para quem está entrando agora, a gente está conversando aqui sobre comunicação que influencia e transforma. Como que a gente vai utilizar isso, não apenas no nosso negócio, mas na nossa vida mesmo, influenciar e transformar a vida das pessoas. Porque, afinal de contas, quanto mais a gente entrega aquilo que o nosso conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente cresce. E a gente fez aqui algumas perguntas que, na verdade, eram dúvidas minhas, mas que também eu tenho acompanhado alguns colegas que passam também por essas dificuldades, viu, Renata? E também alguns clientes, porque a gente trabalha aqui com vários perfis de empresários, de empreendedores. E na crise aqui da pandemia, a gente observou muito
que o que acontece? Muita gente não estava no digital, Renata, não tinha noção de como entrar. E aí, o que acontece? Entrou no digital, mas assim, meio que só copiando o que já existia, porque não sabia fazer, às vezes tem o conteúdo, mas não sabe transmitir, e aí aquela pessoa começa, não, eu vou olhar aqui, de repente, vamos dizer assim, alguém de contabilidade, eu sou contadora, eu vou olhar o perfil, sei lá, de algum amigo meu que esteja aqui, o Habib, por exemplo, boa noite, Habib, e os meus outros colegas contadores que estão por aqui, eu vou olhar o perfil do colega contador meu e vou fazer um post semelhante, eu só vou mudar a foto, e aí a gente acabava atraindo com os nossos posts, muitas das vezes até bem técnico, porque a gente tem essa linguagem técnica, mais seguidores contadores do que o meu público-alvo. Por exemplo, aqui eu quero impactar empreendedores, eu quero impactar empresários, eu quero trazer aqui para o meu negócio esse público. Mas quando eu olho a minha rede, isso é uma realidade, viu, Renata? Eu estou falhando nisso aí. Não que eu esteja falhando, porque é bom a gente ter a nossa rede também de contatos da nossa área. Isso não é um problema de todo, entendeu, gente? Mas o que a gente está falando aqui, o que eu estou querendo te dizer, Renata, é que muitas das vezes eu quero atrair o meu público, mas eu estou atraindo mais colegas contadores aqui para o meu Instagram, para minhas mídias. Como é que eu resolvo isso? Me ajuda, Renata! Tem várias formas. Primeiro, você pode começar a vender para contador. Isso aí! Não tem problema nenhum nisso. Eles podem passar a ser seus clientes, né? Se eles estão vindo se inspirar em você. E, gente, ó, isso que a Lau tá falando é super comum acontecer, tá? Acontece com... Eu tô vendo aqui que tem terapeuta Maluca Tandori, a Soraya, minha mentorada querida, tá aqui também. Né? A gente tem aqui muita gente bacana aqui. Então, assim, vamos pegar aqui os exemplos que eu peguei. A Soraya é coach de negócios, a Malu é terapeuta, né? Então, assim, aí vamos supor, você posta, você só atrai terapeutas. Você posta, você só atrai coach. Você posta, você só atrai consultoras. Então, quando isso acontece, é porque você está falando aquilo, você está sendo técnica, você está falando tecniquez. Você está falando só sobre a sua área. Ou seja, você está pegando aquilo que você... Estou falando só contabilete. Uma linguagem própria, né? Aí o coach fala o coaches, né? O consultor fala, dependendo da área lá, por exemplo, eu sou de finanças, né? Aí vai falar o financeis. Então, quando você é muito técnico na sua comunicação, você vai atrair. Ou você vai atrair profissionais da sua área, colegas, parceiros, possíveis até concorrentes, né? Como dizem. Eu tenho uma visão diferente de concorrência, mas vamos lá, né? Ou você vai atrair pessoas que podem até precisar do seu trabalho, mas que já estão num grau de consciência muito elevado sobre a tua área. Então, são pessoas que já estudaram a sua área e, de repente, por exemplo, eu estou procurando uma contadora e eu posso até me atrair por uma contadora ali que está no Facebook, está no Instagram postando, que ela fala o contabilês, né, que você falou. Mas porque, de repente, eu estou estudando contabilidade, eu estou procurando entender mais desse universo, então eu começo a ter um grau de consciência mais avançado sobre a contabilidade e aí já começo a gostar de perfis que falam de forma mais técnica. Só que as pessoas que têm um grau de consciência mais avançado sobre a nossa área, elas são só ali a pontinha do iceberg. Porque, na verdade, o volume de pessoas está naquela que não entende nada da tua área. Geralmente são os clientes que mais precisam de você. São as pessoas que não entendem da sua área. Então, quem não entende de contabilidade, quem não se valoriza, não valoriza a contabilidade como deveria, né? Ou até não tem um contador, de repente, se for o caso, são as pessoas que mais precisam que um contador saiba se comunicar bem para chegar nelas, para que salve, de repente, elas de um grande erro, de um grande problema ali no negócio dela. Então, se pegar esse exemplo da contabilidade, serve para qualquer área. Então, se eu sou terapeuta e eu falo, sei lá, nem sei como seria, né? Eu falo lá o tecniquez na área de terapia, por exemplo, terapias holísticas, né? E aí eu começo a usar aqueles termos que todo terapeuta holístico usa, e eu só falo assim, gratidão. E aí eu começo a falar só aqueles termos que quem é terapeuta usa. O que vai acontecer na minha comunicação? Eu vou atrair, pessoas que são terapeutas, 2, pessoas que querem ser terapeutas. Então, normalmente, vai acontecer o seguinte, a pessoa vai chegar contigo, vai te curtir, vai te acompanhar, ou não, né? Mas ela vai estar te acompanhando ali.
E aí vai chegar uma hora que ela vai te mandar um inbox, você vai ficar feliz da vida, achando que é um cliente novo, ela vai dizer assim, onde foi que tu fez o teu curso de terapia? Então, me tira uma dúvida, me ajuda aqui, que tem isso ainda também, né? Uma dúvida. Como é que eu escolho uma escola de formação em coaching? Então, assim, na verdade, a pessoa ela não quer o teu trabalho. Ela quer ser um profissional como você. Não tem problema nenhum com isso. Você pode, inclusive, se especializar em ajudar pessoas que querem ser um profissional igual a você. Agora, se esse não for o teu intuito, você tem que falar para as pessoas que você quer alcançar. E para isso, você tem que definitivamente se livrar do Techniquez. E, gente, ó, fala um negócio. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso. É muito, muito sutil. Porque quando a gente estuda muito uma área, a gente perde a noção do que é vocabulário daquela área e do que não é. Então, é muito comum que você comece a falar coisas que as pessoas das outras áreas não entendem ou os leigos da tua área não entendem, só que as pessoas não vão dizer, porque elas ficam com vergonha. Elas têm vergonha de dizer que elas não estão entendendo os termos que tu está usando, entendeu? Normalmente. E aí elas não vão te perguntar. E tu vai achar que tu tá bombando, que tu tá arrasando, só que no fundo, as pessoas não estão de fato entendendo o que você faz. Isso já aconteceu comigo logo no início da minha carreira, entende? E eu vejo isso acontecer todo dia com cliente, com mentorado, com pessoas que me procuram. Quando a gente vai analisar a comunicação, a gente vai ver, meu Deus, não, vamos mudar tudo aqui que você está falando para a tua área. Você está falando Techniquez total. Caraca. E, Renata, e assim, então a gente tá muito nessa parte técnica, então a gente acaba atraindo muito ou colegas ou os possíveis concorrentes, né? Mas aí como é que eu faço para falar a língua do meu público? Ótima pergunta. É uma Como é boa que eu pergunta. faço para descer o nível, né? Sem necessariamente me perder aí nesse meio desse processo. Aí a gente vai entrar na base da influência. Se você for estudar sobre influências de pessoas, você vai se deparar com uma literatura vasta, onde muitas pessoas ensinam a persuadir, ou às vezes até a manipular as pessoas, né? E aí existe uma série de dicas e truques para isso que você pode usar. Eu, particularmente, Lau, não sou muito partidária, né, desse tipo de técnica, embora eu também não discorde nem desrespeite quem usa se fizer isso com integridade, com verdade. Mas eu sempre digo isso nas minhas mentorias. Eu tenho uma mentoria de comunicação digital que é específico para profissionais que trabalham com transformação de pessoas e empresas. E eu sempre tenho um módulo dessa mentoria que é só para a gente aprender a influenciar, se comunicar de forma influente. E nesse módulo eu trabalho um princípio só. Eu não trabalho várias técnicas, gatilhos e nada disso. É só um princípio que a gente trabalha. E o princípio é conhecer a pessoa para quem a gente quer, com quem a gente quer se comunicar. Não tem outro caminho. Se eu quero ter uma comunicação assertiva, eu preciso começar por aí. E esse é o dever de casa que a maioria dos empreendedores não querem fazer, por diversos motivos. Ou até tentam fazer, mas muitas vezes desistem, porque, de fato, às vezes eles acham chato, né? Ter que sentar e ter que pensar. E, na verdade, não é sentar e pensar lá, não é sobre você preencher um documento com um monte de informação ali da pessoa que você quer alcançar, porque isso é frio. Então, vou sentar, vou estudar a minha persona, vou estudar o meu cliente ideal. E aí eu já fiz sento muito lá curso e começo. assim, viu? Eu saí desses cursos super Eu frustrada. Você já viu que eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa energia. Aí o cara me mandava um roteiro lá, olha, você tem que fazer isso, preenche isso, faz isso, manda isso. Aí eu falei, gente, é muito difícil que eu tô vivendo, eu vou sair desse curso, porque eu não vou conseguir. Sabe o que acontece também, Renata, que eu observo muitas das vezes, quando a gente quer definir o nosso público? Qual foi o grande erro que eu detectei quando eu fiz alguns cursos nesse sentido, tá? Eu estou falando como aluna e como experiência que não foi bem legal para mim. Porque eu percebi que eu, Laodiceia, tenho aqui muitos serviços que podem transformar a empresa, o negócio, a vida das pessoas. Só que essa é a minha opinião. Quando eu não vou lá ouvir o que o outro realmente precisa, às vezes eu tenho a solução para ele, mas a forma como eu estou levando não é a forma que ele vai aceitar, não vai ter aderência. Eu trabalho aqui com consultoria, com estruturação do departamento financeiro. E uma das coisas que eu sempre falo com meus clientes é o seguinte: você pode contratar a melhor consultadora que eu sou.
Eu amo esse nome que tu colocaste, super original. Mas o que acontece? Patentear. Se a gente não se alinhar, se você não entrar dentro da consultoria junto comigo, se você não vestir a camisa, né, em compliance, em consultorias maiores, em projetos, a gente até chama isso, se a alta administração não der apoio àquele projeto, o projeto não vai fluir. E isso funciona também, Renata, não sei se estou falando besteira, também quando a gente vai entregar alguma coisa para o cliente, tem que ser aquilo que ele precisa, a gente tem que ter essa interligação. E aí, o que acontece muito com a gente no digital? A gente quer dizer pro cara o que vai transformar a vida dele e acaba não ouvindo ele. E a gente acha que a gente tem um negócio pronto que a gente vai amarrar aqui em vários... eu não faço consultoria, tem gente que diz assim, Lau, me manda aí o teu material dessa tua consultoria formatada para eu ver como que é. Gente, não tem isso. Cada empresa que eu vou é um organismo vivo. Cada empresário é um organismo diferente, cada pessoa ali daquela organização é diferente, então eu tenho que pegar muitas das vezes os conhecimentos que eu tenho e aprender daquela empresa junto com ele para a gente fazer, e não entregar um negócio pronto, porque eu não estou vendendo uma garrafa, né? Tá aqui a garrafa, mas até a garrafa, se for para mim, Laodiceia, gente, tem que ter gatinho. Entendeu? Tem que ter gatinho, porque tudo aqui é de gatinho. Entendeu? Então, assim, cada pessoa é diferente, não é isso, Renata? Excelente. Perfeito. Inclusive, até eu fiz uma postagem ainda há pouco. Quem quiser depois ir lá no meu Instagram pode dar uma olhadinha, onde eu falo como conquistar a confiança das pessoas. E um ponto básico é esse: é a gente começar se interessando e sendo curiosa a respeito dessas pessoas que a gente quer impactar. E para isso, eu vou dizer o que não funcionou para mim. O que não funcionou para mim é eu sentar e preencher um formulário sobre o meu cliente ideal. Isso não funcionou para mim. Isso é frio e geralmente não funciona para a maioria dos empreendedores. Eu fiz isso, comecei a fazer isso em 2014, quando eu ainda nem estava empreendendo. E fiz isso por diversas vezes, por anos. E até o momento que eu cheguei assim, isso aqui... Na prática, o que acontece? Eu preencho esse negócio aqui, mas no dia a dia, no campo de batalha, as coisas acontecem de forma totalmente diferente. Então, tem alguma coisa errada com essa metodologia, pelo menos para mim. E veja bem, gente, eu não estou dizendo que essa metodologia está errada, tá? Porque, de repente, para algumas pessoas isso funciona maravilhosamente bem. E funciona mesmo, para alguns perfis. Mas para o meu perfil, que gosta de estar conectada, que gosta de sentir a vibração das coisas das pessoas... É uma coisa fria e eu não conseguia me conectar com aquilo, né, Lau? Então a gente precisa mais assim, dessa coisa mais de sentir as pessoas. Então o que eu percebi que funcionava, o que funcionava na prática para mim, era realmente eu estar ali no dia a dia, corpo a corpo com as pessoas. E quando eu digo corpo a corpo, é no digital mesmo. É você se interessar pelas pessoas, é você começar a observar, prestar atenção, ser curioso. Eu falo isso nessa postagem que eu fiz hoje. Dei uma olhadinha lá, que essa postagem ela tá tipo um mini curso, assim, de como você tá bem legal mesmo, tá bem passo a passo, bem esmiuçada. Depois compartilha nos stories e marca a Age, que aí a gente acompanha a postagem. Ah, legal. Massa. E aí, a ideia é exatamente essa, é que a gente participe mais, né, dos nossos seguidores, dos nossos clientes, das pessoas que de repente estão interessadas no nosso trabalho, que a gente observe mais essas pessoas. Eu penso que a comunicação digital, ela veio para desmistificar algumas coisas, porque hoje, né, com a pandemia, muita gente marketing digital. E aí o que você vê em geral de propagandas sobre isso? Ganhe 1 milhão, 6 em 7, e nada de errado com isso, pelo amor de Deus. Nada de errado, gente, com isso, tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês que marketing, comunicação digital não é só isso. Que comunicação digital é uma ferramenta, que o digital é uma ferramenta para nos aproximar dos nossos clientes, do nosso público, para a gente entender melhor as necessidades das pessoas e que facilita demais a vida do empreendedor. Então, você não precisa entrar com aquela coisa de, se eu não tiver, eu vejo muita gente falando assim para mim, Renata, um dia eu quero ter X mil seguidores igual a você. Gente, isso não é o mais importante de verdade. Inclusive, quando você chega num certo ponto, de um certo número de seguidores, o teu alcance diminui. As tuas postagens são entregues para menos pessoas. A partir de 10 mil seguidores, é uma redução drástica. Só que a gente tem menos seguidores, né, Renata?
Isso, e assim, quando a gente tem menos seguidores, o perfil, o Instagram, pelo menos, né, mostra para um percentual maior de pessoas as nossas postagens. Olha, não Então sabia tem disso, vantagem. gente. Hashtag Sim, fica a tem dica, vantagem. gente. Porque Olha, assim, a média. o que adianta eu ter 10 mil seguidores e só desses 10 mil, só 3 mil realmente é o meu público? É melhor eu ter esses 3 mil e Exatamente. interagir. Porque também, sabe o que eu vejo, Perfeito. Renato? Não sei se você observa isso. Eu já vi muitos perfis que eu sigo e eu deixei de seguir, porque eu sou uma pessoa assim, tá? Inclusive, às vezes eu tenho até amizades, assim, que eu vejo que aquela pessoa não interage nada comigo. Ela não curte nada meu, ela não comenta, ela não conversa comigo. Eu não sei o que ela tá fazendo ali, entendeu? Aí eu olho lá, eu deixo de seguir. Eu sou assim, tá, gente? Porque na rede eu tô mesmo para falar com as pessoas. Eu quero interagir. Claro, não vai dar pra gente conseguir sempre estar ativo em tudo, mas eu gosto de interagir com as pessoas. E eu vejo muita gente que alcança determinada quantidade de seguidores, aí começa a deixar de seguir geral, entendeu? Vai aparecer que não segue. Eu já vimos assim que tem 10 mil, aí segue 80 pessoas, que deve ser a família, os mais próximos da panelinha. Gente, eu acho isso horrível. Aí tem Instagrams profissionais que eu observo também que eu acho um problema, por exemplo, que você não curte nada, não interage nada com o teu público. Eu acho isso muito esquisito. É até uma observação para a gente fazer aqui na AGE, tá, gente? Vou puxar a orelha de vocês, porque eu percebo que a nossa página, entendeu? Ela não curte, ela não acompanha os outros empresários. É verdade, isso é um ponto de melhoria que a gente tem que ter. Aí, como é que eu vou atrair empresários? Como é que eu vou querer que eles cheguem nas minhas lives, que eles interajam com o meu conteúdo, se eu não interajo com eles? Entendeu? Perfeito, perfeito, Então, Lau. eu tô usando o nosso exemplo aqui, porque a gente tem que arrumar a casa, porque é verdade, eu percebo isso. E às vezes, até na página da minha empresa, eu também, porque assim, eu uso mais o meu perfil, porque eu sou contadora e meus clientes eles não estão nem aí com o nome da minha empresa. Se é Advento, se é Grupo Épicos, que eu faço parte, eles querem saber da Laodiceia e da minha Sim, porque contadora. pessoas se conectam com pessoas. Eu não tenho nem nome às vezes, o meu nome é minha contadora favorita, a minha contadora alegre, eu tenho um que diz assim, lá você é o futuro. Então, assim, é o relacionamento mesmo com o cliente. Às vezes a gente sabe Sim, na sim. internet, mas a gente está distante. Gente, a internet, ela foi para aproximar, né, Renata? Aí a gente Com usa essa certeza. parte das pessoas. Inclusive, aproveitando aqui, gente, olha, me desculpem, porque eu tô evitando usar o óculos para não ficar o reflexo aqui para Igual eu vocês. sou Eu tô aqui, né? ceguinha, a pessoa. Mas eu tô vendo aqui com muita dificuldade que a Raquel tá mandando um oi aí. Eu vi também que a Carol Contábil, falou que é um mês Carol de é lá do Rio de aproximação. Janeiro, minha amiga, que eu vou Ai, que legal. conhecê-la pessoalmente em dezembro. Alessandra, olha que massa, né? A internet une a gente. A Bonito. Alessandra Vilhena, queridíssima aqui também, da área de estética. Eu vi que a Keila Moura entrou, então não sei se ela ainda está aqui, eu não consegui falar na hora, dar um cheiro para ela também. E aí, gente, desculpe aqui se eu passei batido, tá, gente? Que a pessoa tá ceguinha aqui. Só tô enxergando eu e ela. E aí, é isso que tu falaste, é tão verdade, né? A gente precisa se conectar e a gente está aqui, gente, ó, o digital. Porque assim, o que que acontece? Quando a gente vem para as redes sociais, a gente vem com a intenção só que isso seja um palco pra gente, e eu sempre falo que eu, Renata, vejo o digital muito mais como uma sala de conversa do que como um palco. E a maioria dos empreendedores ainda vem como um palco. O que é o palco? O palco é Joga assim, você informação. sobe lá e vai ser visto. Então, você joga a informação e vai ser visto. O digital, essa não é a lógica das redes sociais. Rede social. Rede social foi feita para socialização. Então, o que que acontece? Já diz o nome, né? O próprio nome é aplicativo. Marinalda. Ó, Marinalda, linda, saudade de ti. E assim, o social é que as pessoas esquecem. Então, o que que acontece? A gente vem, se posiciona, fala, e haja cuspir live, cuspir conteúdo em cima das pessoas, e pá, 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 mas nem sequer responde os comentários, não curte as coisas que as pessoas fazem, não acompanha, não se interessa de forma genuína. Então, volto a dizer, o post lá que eu falei para vocês está super... Nossa, parece assim que eu adivinhei que a gente ia falar disso hoje.
tá muito conectado, assim, vai ser meio que o resumão da live lá no post. Poxa, E legal. assim, no post eu falo, foi uma coisa totalmente assim, não pensada, né? Mas muito bacana, assim, coincidiu, né? Sincronia aí. E assim, muitas vezes a gente vem para cá com essa intenção e tá tudo bem, porque sim, é uma forte forma, né, de você ter sim visibilidade, das pessoas te conhecerem. Essa é a finalidade, sim. Só que esse só é um lado, porque é relacionamento. Você, é o dar e receber. Então eu gosto, Lau, de fazer muito a relação entre os princípios de humanidade, nas virtudes, né, que a gente precisa desenvolver como seres humanos e a minha área. Então tudo eu procuro fazer essa relação. E a lógica da vida ela é de dar e receber. Isso está na natureza, não é verdade? O mar sobe, cria lá a nuvem, chove, a chuva molha a terra dá a árvore molha. Então, assim, tu vê que na natureza tudo é um ciclo, é o dar e receber, tudo que vai e volta. A fruta, se não for aproveitada, ela cai no chão e ela fertiliza o chão. Então, esse dar e receber está na nossa lógica de vida e no digital não é diferente. As pessoas, elas não querem só admirar alguém, elas não querem só seguir, elas querem também ser vistas. Elas não estão aqui só para te ver, elas estão para serem vistas por você também. Então, o que acontece? Nesse mundo de robôs, de robotização da comunicação, e mais uma vez, gente, não é que esteja errado a gente, de repente, fazer estratégias para escalar o nosso negócio se a gente estiver nessa fase. Isso não tem absolutamente nada de errado. O grande problema é quando a gente tenta escalar desumanizando o nosso negócio. Quando a gente deixa de fazer o básico, porque o básico é a gente dar atenção para as pessoas que chegam, é a gente perguntar se está tudo bem, é a gente acompanhar as pessoas, é a gente dar e receber. É a lógica da vida, é a lógica da natureza. E aí, quando a gente só quer receber, isso serve para tudo na vida, né? Quando a gente só quer receber, 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 o que acontece? Você vai começando a minguar, vai começando a entrar naquelas zonas de escassez. Então, o que acontece? As pessoas começam a não te acompanhar mais, as pessoas começam a não te curtir, e não que curtida seja a coisa que você mais tem que querer. Mas, assim, as pessoas realmente passam a se desinteressar de você. Por quê? Porque você não estava lá para elas. Então, é muito importante, viu, Lau? E nós aqui que somos pequenos, eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui são ou empreendedores individuais, ou então tem uma empresa bem pequena, bem enxuta. Então, gente, tem muita vantagem em ser pequeno. Tem muita vantagem. Imagina, assim, um Flávio Augusto da vida para ele responder os seguidores dele, para ele responder todos os comentários. Não dá, né? Não dá. A gente tem sido, nós somos privilegiados, na verdade. Os nossos relacionamentos são mais genuínos por causa dessa proximidade. Exatamente. Então, muitas vezes eu quero uma mentoria, mas eu quero um acompanhamento, eu quero uma consultoria de contábil, financeira, mas eu não quero, por exemplo, ir lá com a Natália Arcuri, eu quero a Lau, eu quero uma pessoa que realmente vai me ouvir, que eu vou conseguir dialogar, que eu vou conseguir tirar as minhas dúvidas. Então, a gente tem que entender que ser pequeno é uma grande vantagem, tem suas grandes vantagens, e a gente tem que usá-las ao nosso favor. E o que eu mais vejo são pessoas que são pequenas, como eu, como você, né, empreendedores, no caso, pequenos, né? Que o negócio é pequeno, o projeto é pequeno, isso é relativo, claro, né? Mas, enfim, quando a gente fala pequeno, dizendo assim, são pessoas que, de repente, conseguem acompanhar as pessoas, conseguem ter uma comunicação humanizada, um atendimento humanizado, e agindo de forma escalada, agindo como se fosse enorme e não desse conta, por exemplo, nem de responder os comentários de uma postagem. Então, isso é bem problemático, né? Isso é um puxão de orelha, assim, com amor, como diz a Lau, né? Que eu sou fofa, eu dou um puxãozinho de orelha. Mas muitas vezes é isso, viu, Lau? O que está faltando é humanização, o que está faltando é conexão, o que está faltando é eu não só ser vista, mas também começar a enxergar as pessoas que me acompanham. Humildade também, né, Renata? Acho que falta um pouquinho de humildade essa palavra pra gente. Às vezes não que eu seja humilde, né? Mas eu adoro essa palavra porque ela é uma busca para mim. Eu acho que é super importante pra gente ter serenidade, paz de espírito. E a humildade, gente, não é se rebaixar, tá? Não. Porque muita gente acha que ser humilde, ai, coitadinha de mim, ou então eu ficar me autodepreciando, não tem nada a ver. A humildade, ela é pé no chão. Inclusive, a palavra humildade, ela vem de humus, de terra. É uma das origens da palavra humildade. Então, o que significa? Significa pé no chão.
O que significa que eu não vou querer ser nem mais e nem menos do que eu sou. Também não vou me rebaixar. Se eu Sim. fiz uma coisa, se é real, se é verdade, se é verdadeiro, se é justo, se é útil, eu vou falar, eu vou comunicar. É justo, é certo, é correto, é verdadeiro, eu fiz, é meu. Então eu vou lá e faço. Agora eu não vou inflar os meus feitos, não vou, né, me inflar. E a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas do ego, porque elas são muito sorrateiras. Todos nós, né? Todos nós. Se a gente Porque se desviar. eu acho que todo mundo tem um pouquinho dessa questão do ego, porque assim, todo mundo gosta de ser elogiado, reconhecido pelo que está fazendo. O que a gente não pode é criar isso de uma maneira, criar muitas expectativas com relação a isso, né? Perfeito. Porque normalmente tem problema. Inclusive, a Raquel aqui falou assim, que ela chegou no meu perfil e tal. Enfim, Raquel, beijo pra você. E ela fez um comentário que eu achei interessante, que ela falou, gente, sejam ativos no LinkedIn. Vamos lá, eu vou falar alguma coisa do LinkedIn para você me ajudar aí, Renata, que você é especialista nisso. Qual que é a minha visão do LinkedIn? Eu uso o LinkedIn, mas eu percebo lá que no LinkedIn ele tem aquele público determinado, né? Ele atende um tipo de público, seja para trabalho, seja uma coisa mais formal, uma coisa mais técnica. Eu vejo o LinkedIn quando algo mais técnico. Eu já vejo aqui no Instagram algo mais próximo, mais calor, mais proximidade. Né? Lá no LinkedIn eu já vi as pessoas, às vezes até mesmo criticando, a pessoa está fazendo essa postagem, parece de Facebook, vai postar isso no Facebook, essa pessoa ainda tem Instagram, sabe? Então tem essas coisas. Então, assim, não é uma crítica, gente, é só querendo dizer o seguinte, que cada rede social, ela vai ter o seu papel, né, Renata? E de acordo com aquilo, com os seus objetivos, os seus propósitos, você pode estar. Eu, particularmente, estou nas 3 redes. Eu sou a mesma pessoa nas 3 redes, mas, por vezes, eu publico conteúdos adequados àquela rede. Eu não sei se eu estou errada, mas não é que eu seja outra pessoa, eu sou a mesma. Mas é adequado àquele público. Eu não vou, por exemplo, postar lá os meus vídeos de gatinho, que eu adoro, no LinkedIn. No LinkedIn. Não vou, entendeu? Eu posto no Facebook. Sim. Às vezes eu posto aqui no Instagram. Por quê? Porque tem muita gente que gosta também. Então, assim, aqui no Instagram, eu faço assim, Renata. Eu falo do meu trabalho, mas eu também gosto de compartilhar o meu dia a dia. E eu acabo me conectando muito com as pessoas, porque a pessoa, nossa, você faz isso, você gosta disso. E eu já peguei muitos clientes que disseram assim, nossa, Lau, eu te achei na rede social. Eu tenho clientes que me acharam. A maioria dos meus clientes foi pelo Instagram, tá, gente? Deixa eu dizer isso pra vocês. Legal. A maioria, eu tenho aqui clientes, vários clientes que vieram, cliente da Bahia, cliente de outros estados que me procuraram de São Paulo através das minhas redes. Olha, eu gostei muito, porque você fala assim, porque você faz isso, né? E assim, Renata, eu procuro, sim, é profissional o meu Instagram, né? Lau Duarte Consultadora, mas às vezes eu faço as minhas tretas e a gente já vai entrar nessa pergunta aqui que eu quero tirar essas dúvidas. Porque, assim, eu gosto de me posicionar, Renata, e é por isso que eu vou fazer essa pergunta aqui para você. Eu gosto de me posicionar, às vezes até com questões de injustiça. Eu tenho um pouco de cuidado de me posicionar com relação à questão política, mas eu me posiciono também, né? Com relação, eu defendo os animais, então, assim, eu sempre procuro ou levar uma linguagem mais leve, mas às vezes, mesmo assim, quando a pessoa não me conhece pessoalmente, ela pode achar que eu tô brava. Aí, às vezes, eu prefiro fazer um vídeo, né? Que aí a pessoa já vê que eu não tô brava e a gente começa a conversar. E aí, a grande dúvida que eu tenho muitas das vezes, por eu ser muito ativa, muito acelerada, muito nos 220, muito intensa, a minha preocupação é a seguinte, Renata, quando eu devo ou não me posicionar? E como eu vou me posicionar preservando a minha reputação e também a minha marca, sem... Como é que eu vou atingir esse equilíbrio aí sem muitos exageros? Tem post que eu faço, que o pessoal gosta, só que tem post que eu faço depois eu apago. Caramba, não era pra ter feito isso. Fiz e apaguei. Aquele site que você postei e foi correndo. Isso. Gente, assim, ó, muito boa essa tua pergunta, Lau, assim, até porque eu sei que ela vai ajudar muitas pessoas, porque assim como tu dissesses, né, que tu às vezes posta as coisas e se arrepende, tem gente também que deixa de postar e talvez devesse ter postado, né?
certos posicionamentos. Então, assim, primeira coisa, quando a gente fala em posicionamento, a gente não tem certo e errado. Vai tudo depender da tua lógica, dos teus valores, daquilo que tu acredita, dos teus objetivos ali na rede social. E aí você tem que ter o bom senso de analisar cada caso. Eu gosto de utilizar uma lógica de Sócrates que tem uma historinha, mas eu não vou contar agora por causa do tempo. Mas a moral da história é a seguinte, que eu gosto de me nortear por esses princípios antes de postar algo. Eu me faço 3 perguntas que são as 3 peneiras de Sócrates. Primeiro, é verdade? É verdadeiro? Segundo, vai ser útil para as pessoas? Terceiro, é bom? Então, se é bom, é verdadeiro e é justo, eu posto. Eu ainda faço uma 4ª pergunta, que ela é mais empreendedora, ela é um pouco menos filosófica, né? É uma pergunta mais assim de negócio. Está alinhado aos meus objetivos de comunicação, de negócio? Tá? Então pronto, eu posto. Se não tiver, eu não posto. Mas eu sempre procuro passar por essas peneiras. Para mim faz sentido, porque são valores que são importantes para mim, né? Então, quando a gente fala de verdadeiro, eu geralmente deixo de postar algumas coisas mais polêmicas quando eu não tive o tempo ou quando eu não tive o esforço necessário para se aprofundar naquele assunto a ponto de formar uma opinião. Então, por exemplo, política, eu me posiciono pouquíssimo, por quê? Porque embora eu tenha, sim, as minhas vertentes e as minhas ideologias, porém, eu não me sinto preparada para chegar, sabendo que eu influencio pessoas e que as pessoas vão me ouvir, para chegar e dar um posicionamento sem ter uma leitura, sem ter um aprofundamento daquele assunto, principalmente em assuntos mais polêmicos. E o que a gente mais vê hoje na internet são os grandes especialistas, né? Que tem especialista que nunca leu nem a orelha de um livro daquela área, mas se intitula... Não, lê só o texto da reportagem, não lê nem o conteúdo. Aí vai lá, acontecido esses dias, isso aí, a gente vai falar aqui porque a Renata não é polêmica, eu sou, né? Mas eu já estou aprendendo que nem tudo, né? A Renata está ensinando aqui, mas eu sempre A gente também não é obrigada a ter opinião sobre tudo, né? Porque, assim, muitas vezes a gente acha que a gente tem que se posicionar sobre tudo e não tem. Você não é obrigada a se posicionar sobre tudo. Eu penso que quando a gente se resguarda em alguns casos, ou por ter dúvida se realmente o nosso posicionamento ele seria o melhor, ou por não ter amadurecido ainda uma opinião, ou por precisar realmente pensar mais sobre aquilo, se aprofundar, ou simplesmente porque você quer focar sua energia em outras coisas, faz sentido. Então, no meu caso, né, por exemplo, eu defendo a bandeira do empreendedorismo feminino. Então, se a gente for estudar profundamente o feminismo, vai ver que muito do que eu defendo é feminismo, na essência. Pelo menos na essência, né? Mas tem as suas vertentes. Mas por que eu prefiro evitar esse viés? Porque a palavra feminismo, ela está impregnada de conceitos e preconceitos que me traria muito gasto de energia para ficar me defendendo em torno de um conceito. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro comunicar as minhas ideias, comunicar aquilo que eu acredito sem colocar rótulos. Sem colocar um rótulo específico. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, porque algumas pessoas podem assumir como a sua bandeira, por exemplo, defender o feminismo e usar a palavra feminismo. E está tudo bem, não tá errado. A pessoa está defendendo aquilo que ela acredita e ela está colocando energia naquilo que ela entende que é importante e que está convergindo com os valores dela, com aquilo que ela acredita. Então, assim, como a gente escolhe se a gente se envolve ou não numa polêmica, se a gente se posiciona ou não? Se aquilo estiver alinhado com os teus valores e com a tua missão, com o teu propósito de estar comunicando, de estar aqui na internet, vai lá, vai com tudo. Se te sente bem à vontade para fazer isso, faz. Agora, se vai ser gasto de energia desnecessário, quando você poderia estar usando a sua energia para outras coisas muito mais produtivas e ajudando muito mais as pessoas, como é o meu caso, eu prefiro não fazer. Então, eu prefiro escolher temas menos polêmicos para que eu consiga acessar pessoas que eu não acessaria se eu usasse certos termos. Então, eu posso ajudar, por exemplo, mulheres que não me ouviriam se eu usasse certos termos. Mas eu consigo estar próximo dessas mulheres, eu consigo ajudar, eu consigo contribuir, isso que é o importante. Não é o rótulo, não é a palavra, mas é a contribuição que a gente dá para que as coisas melhorem, porque o mundo está cheio de coisa para melhorar. Inclusive, quando se trata de posicionamento, Lau, eu penso que essa é uma pergunta importante que a gente tem que se fazer, né?
que é anotem essa aí, viu, gente? Ela é super importante. Oi, Jandro. Ela é super importante. Anota aí. O que eu não concordo no meu mercado? O que no meu mercado eu não me conformo e eu não concordo? Todo mercado, toda área tem uma coisa que a gente como profissional não gosta, que a gente não concorda. Então, você não só pode, se aquilo é importante para ti, se aquilo fere um valor importante para ti, se é bom, aí vamos passar as 3 peneiras de Sócrates, né? É bom, é justo, é útil, vai ajudar as pessoas, está alinhado com os meus objetivos de comunicação, então, se posicionar passa a ser até um dever meu. Agora, não tenho certeza se é justo, não tenho certeza se é bom, não tenho certeza se é útil. Pode até ser que seja, mas eu não tenho certeza. Está desalinhado do meu propósito, daquilo que eu vim para fazer, dos meus talentos, daquilo onde eu devo colocar minha energia. Aí você tem que pensar se realmente vale a pena, né? E essa questão do posicionamento, Renata, eu acho que ele também precisa estar muito alinhado com o benefício que você vai provocar se posicionando, né? Eu sempre, às vezes eu solto assim algumas coisas até meio assim com um tom de ironia, mas justamente para provocar algumas coisas. E a ideia não é você ser ofensivo, a gente precisa ter esse cuidado de ter uma comunicação que não seja ofensiva, que não seja agressiva, que não seja violenta, né? E também quando a gente se posicionar, que a gente não faça isso com alguns temas que a gente precisa realmente respeitar. Por exemplo, tem alguns temas aí que a gente não vai aprofundar, obviamente, aqui, mas essa questão racial, essa questão de homossexualidade, a questão da própria religião, a gente pode sim se posicionar, mas de maneira que seja para contribuir, para melhorar o ambiente, para promover o respeito, né? Eu não concordo com isso, mas eu respeito, a pessoa tem o direito de ser assim, de fazer dessa forma. Então, acho que e tem um detalhe, né, Lau? Quando a gente fala em neutralidade, a Raquel falou em neutralidade, Raquel, eu discordo, porque eu acho que a gente não pode ser neutro, né? A gente tem que ter uma opinião, mas desde que ela vá contribuir, vá agregar, vá transformar, vá ajudar as pessoas. Eu acho que a neutralidade mesmo, ela não é... né? Eu acho que não é legal, mas eu respeito, mas não concordo. Eu penso assim, ó, Lau, a minha opinião sobre neutralidade é o seguinte, que a gente não tem que ser neutro naquilo que envolve a nossa missão, aquilo que a gente veio fazer de mais importante aqui. Então, eu entendo que todo comunicador tem uma missão. Todo empreendedor, toda pessoa aqui, porque, gente, empreender é um ato de comunicação, sabia? Você está aí expressando algo no mundo. Quando você coloca um negócio, você pode até ter começado não por oportunidade, como as estatísticas mostram pra gente que no Brasil, a maior percentual das pessoas que empreendem não é por oportunidade, mas é por necessidade. Mas mesmo que você tenha começado por necessidade a empreender, ainda assim, o fato de você ter escolhido X negócio, esse tipo X de negócio, essa área, significa que você viu algo naquela área onde você poderia se expressar, onde você poderia contribuir, onde você poderia agregar valor, onde você poderia, que seja, trabalhar, ganhar o seu, né, ganhar o seu quinhão aí, mas você escolheu por algum motivo, porque você poderia empreender em várias áreas, tem infinitas coisas que você pode fazer, infinitos tipos de negócio que você poderia abrir. Por que você abriu esse negócio que você tem hoje? Você já parou para se perguntar? Por que você escolheu esse? Tem um motivo para você ter escolhido esse. Você está expressando algo. Mesmo que você tenha feito isso de forma não consciente e não intencional. Mas você, de alguma forma, está querendo manifestar algo que está dentro de você. Por isso que você escolheu essa área. Ou esse tipo de negócio para empreender. Então, quando você vai se comunicar, se expressar, quando você resolve colocar sua carinha aqui na net, né? Você tem uma mensagem para passar para as pessoas a respeito daquilo que você escolheu fazer. Você tem. Talvez isso não esteja claro para você. Talvez precise fazer um trabalho, né, de limpeza para poder entender aí qual é a essência dessa mensagem que você quer passar. Então, essa mensagem, esse propósito que você tem, vale a pena você entrar, não ser neutro. Vale a pena você se posicionar mesmo se for bom, se for justo e se for útil. Você tiver certeza que é bom, que é verdadeiro e que é útil, né? Que é as 3 peneiras de Sócrates. Bom, verdadeiro, útil. Bom, verdadeiro, útil. É bom, é verdade, é útil e é bom. Então, você vai atrás de certificar disso, né?
Uma vez que você passou por essas peneiras, você não está ferindo, você não está agredindo alguém, você não está prejudicando nem a si nem ao outro, então vale a pena sim você se posicionar. Você não ser neutro. Aí você não. É um dever seu não ser neutro. Renata. Aí a gente tem que entrar numa comunicação subversiva, né? Renata, agora, se não está alinhado. Opa, ai, que pena. A gente está com 2 minutinhos aqui. Eu quero já te agradecer a tua participação, que foi maravilhosa aqui. Também a gente agradeço. vai ter que marcar outra live, porque vai ter que continuar esse negócio aqui. Eu queria te agradecer. Quero mais. Eu vou deixar para você finalizar aí a fala, que eu te cortei, te peço desculpa. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Renata, e eu quero que você deixe ao final dessa fala uma mensagem pra gente. E já está marcada a nossa próxima live, vou só ver a data. Obrigada. Vai com você, meu amor. Gente, agradecer aqui por estar aqui, agradecer a Lau, a Age pelo convite, parabenizar por essa iniciativa de estar trazendo conteúdo para os empreendedores, convidar o pessoal a participar sempre, convidar lá para o meu Instagram também, que tem muito conteúdo de comunicação para a gente continuar conversando. Agradecer vocês que participaram, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para você, que no mínimo tenha injetado uma energia boa aí no seu coração, e dizer que o que você tem a dizer importa. Muitas pessoas acham que não, mas existe algo que só você, com a sua verdade, com a sua essência, com a sua história, com o seu ponto de vista, que só você pode comunicar. Então, quando você cala, você nega a alguém que precisaria daquilo o direito de ser ajudado pela sua mensagem. Então, eu convido você a desenvolver o seu lado comunicador, porque a gente tem que empreender, a gente tem que desenvolver tecnicamente, mas a gente também tem que desenvolver o lado de expressar aquilo que a gente faz, porque pássaro sem 2 asas não voa, né? Uma asa é o lado técnico, a outra asa é o saber expressar, o saber colocar no mundo aquilo que a gente faz, e comunicar faz parte disso. Então, eu convido vocês a desenvolverem sempre essa habilidade e a se permitir falar aquilo que só você poderia dizer, para que aquela pessoa que precisa do que você poderia dizer, ela seja auxiliada, ela seja ajudada.